E lá atrás, quando eu comecei, há 20 safras, eu comecei a perceber que a semente ela era o produto final de um trabalho muito bem feito, baseado em muito conhecimento agronômico, técnicas e capricho, né? E eu percebi que aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado com bastante potencial para a produção de sementes, poucos produtores escalavam assim a semente de alta qualidade. Se produzia boas sementes, atendia o mercado, mas o nível de exigência do mercado, Rogério, não era tão elevado. A genética entregava assim uma boa produtividade, mas o produtor se contentava a produzir talvez seus 50, 55 sacos, porque o custo de produção era mais barato. Então deixava uma margem, permitia que o produtor tivesse uma boa rentabilidade. Ele investia menos, porque as genéticas não respondiam tanto, e ele buscava resultados talvez não tão elevados. Porém, os anos foram passando, as tecnologias foram chegando, as oportunidades do produtor colher mais também, e não existe como tu trazer, eu sempre desenvolvi essa frase, né? Não tem como tu trazer uma tecnologia para tua propriedade sem investimento. Toda tecnologia requer investimento, seja numa boa genética, numa máquina mais precisa, numa infraestrutura, né, num serviço. Porém, tu tem que responder isso com produtividade, porque a produtividade elevada vai conseguir justificar esse novo investimento. Toda tecnologia tem um preço. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Incotec, da Agrosol Sementes, da Profile e da Tebit, indústrias ligadas à tecnologia em prol do agricultor. E hoje o bate-papo, assim, é um bate-papo de fã para ídolo, sabe? Conversar com esse cara aqui hoje, é um cara que eu acompanho há muito tempo, a gente tenta seguir os passos dele, principalmente pela experiência na área de sementes, e hoje eu converso com o engenheiro agrônomo Maurício De Bortoli. Grande Maurício, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, é uma honra tê-lo aqui, a gente já se encontrou em alguns eventos e sempre que você está lá na plateia eu estou te assistindo, essa relação, sabe, de ver quem veio da área de sementes, né, gosta da agricultura e faz um trabalho em prol da semente de qualidade numa região que não é muito fácil, né? O Rio Grande do Sul aí, a gente tem a dificuldade de fazer o agricultor plantar semente, mas muitas das melhores sementes do Brasil saem daí do Rio Grande. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rogério, pela deferência, né? Creio que é recíproco, eu também admiro muito o teu trabalho. Estou muito feliz de ter sido convidado para participar desse podcast aí do Mundo Agro. E com certeza a gente tem bastante história para contar juntos aí dessa profissão que é tão apaixonante, que é a agricultura, né? Da agronomia e da produção de sementes, que leva nosso nome, nosso trabalho, nosso legado e com certeza contribui para a história desse país. É isso aí, isso tem que ser feito de coração, né, Maurício? Porque se você não tiver a paixão, você não aguenta, né? A pressão é grande, mas eu digo que os louros colhidos lá na frente são muito valiosos. E para começar aqui esse bate-papo, como é de praxe, nós gostamos muito de ouvir a história dos nossos convidados. Você fez graduação na Universidade Federal de Santa Maria, depois fez o mestrado profissionalizante lá na UFPEL, hoje gerencia aí as Sementes Aurora como referência, fora a consultoria agronômica. Como que começou isso, Maurício? A família já é uma família de agricultores? Ou você é que nem eu, que nasceu com o pé no asfalto em São Paulo e de repente, né, plantou sagu e teve que ir correndo atrás para aprender alguma coisa para saber o que era semente? Pois é, Rogério, essa pergunta é campeoníssima, né? Acho que a gente contar um pouco da história é muito bacana para conectar as pessoas na nossa vida e caminhar junto, acompanhando como foi a evolução do Maurício lá quando era criança e hoje profissional da agronomia. Mas a minha história com o campo começou bem jovem, né? Eu com 10 anos de idade, na 5ª série, eu olhei para o meu pai e disse: pai,
eu quero fazer agronomia. E meu pai, tem certeza, filho? Meu pai já trabalhava na agricultura junto com meu avô, sofria tanto, né? Aqui no Rio Grande do Sul é um estado que é muito desafiador, como tu muito bem comentou, né? As variações climáticas, tanto do inverno quanto do verão, tiram muitas vezes o sono do produtor. Eu falei, sim, pai, eu tenho um amor pela terra, eu te acompanho desde cedo e me despertou uma vontade muito grande de fazer agronomia e trabalhar com a terra. Ele, tá bom, tu sabe que o pai vai te apoiar no que tu quiser ser, e se tu for se tornar um agrônomo, o pai vai exigir que tu pelo menos dedique para esse trabalho, poder te levar para frente, sustentar e tua família. Eu falei, pode deixar. E desde meus 10 anos de idade, eu venho acompanhando dia a dia o trabalho da propriedade. Quando eu estava de folga do colégio, ou por algum final de semana, ou feriado, eu nunca deixava, eu perdi um minuto para me enroscar no meu pai, subir na caminhonete e ir para fora acompanhar um pouco do dia a dia dele na lida, né? Isso foi se tornando realmente uma vocação. Quando eu concluí o 2º grau aqui no colégio de ensino fundamental na minha cidade, eu prestei o vestibular na Federal de Santa Maria, que era o sonho do meu pai, né? Ter um filho formado numa federal. Era, acho que um pedido que ele tinha para se orgulhar disso, né? E eu consegui passar na federal lá e conduzir meus estudos. E formei na federal junto com os meus colegas. Tive uma excelente turma, excelentes mestres, que eu me orgulho muito, que fizeram uma base muito importante para mim construir o meu conhecimento. E de lá eu comecei a carregar essa bandeira da agronomia junto com a paixão pela agricultura. E eu confesso para ti que nenhum dia da minha vida eu me arrependo do que eu fiz, e todo dia eu não trabalho. Eu acabo curtindo, né? Porque nossa dinâmica de trabalho é muito legal, é muito bacana, né? Poder estar conectado com pessoas, com plantas, com a realidade da agricultura, com o solo, com as dificuldades, atividades, isso nos impõe muitos desafios. E eu não tenho nem um dia que se torna monótono. Cada dia é mais desafiador um que o outro. Isso me inspira e faz eu cada vez mais ter vontade de contribuir para a gente transformar essa agricultura gaúcha aqui numa agricultura que realmente vai superar todos esses desafios e vai entregar excelente produtividade e, se Deus quiser, cada vez sementes melhores para esse Brasil. Maurício, você falou tudo e eu gosto, eu arrepio quando alguém fala assim, ó, eu não trabalho, eu curto o que eu estou fazendo, né? E isso é algo que a gente tenta passar para os meninos quando chegam aqui na universidade. A semana passada eu fiz uma apresentação para os calouros, né, que estão entrando no curso. Eu falei, olha, agora é a hora de testar o que você não quer fazer. Você pode fazer qualquer outra coisa menos o que você não quer fazer. E legal esse seu exemplo, né? E isso que você falou, ó, quando você falou para o seu pai que queria ir para a agricultura, falou, pô, mas se sofre tanto na agricultura, não, mas é isso que eu quero. A resiliência é a palavra-chave, né? Mas eu vou te dizer, é só até entrar no curso de agronomia. Depois que você entra, você descobre tanta coisa boa. E o legal é que, assim, se o cara entrar na agronomia e falar assim, ó, eu não gostei porque eu não me encontrei, desculpa, mas você não vai se encontrar em lugar nenhum. Porque na agronomia você pode fazer tanta coisa, né? Então, esse é o processo e tem que seguir em frente. Mas, Maurício, nós temos aí algumas paixões em comum, né? A agricultura, o agronegócio, a resiliência, a pesquisa, e uma delas é a semente. Eu sou suspeito para falar, todos vocês que estão com a gente aqui, escutando ou assistindo esse bate-papo, sabem o tanto que eu defendo o início de uma lavoura bem feita. E quando a gente colocou aqui o tema desse bate-papo, né, semente de alta performance, a base para uma lavoura de alta produtividade. Eu gosto de dizer que tudo começa na semente. Isso foi até o título de um congresso de semente, um desses 20 e poucos que nós já fomos até aí. Como que a gente define o processo para se chegar num patamar de alta performance na agricultura? E aí eu vou embasar essa minha pergunta. Há uns anos atrás, há quase exatos 20 anos, eu cheguei no Mato Grosso com a minha esposa em 2006, julho de 2006, e comecei a estudar mais a fundo aqui a agricultura como um todo, milho, a soja, o algodão. E o que me espantou, Maurício, foi que os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostravam que a produtividade média da soja no Mato Grosso era de 51 sacos por hectare. Falei, nossa, 51 sacos por hectare.
E aí, ouvindo os mestres, né, tive a oportunidade de assistir uma palestra do saudoso Dirceu Gassin, e o Dirceu disse nessa palestra assim: se o agricultor brasileiro não produzir pelo menos 60 sacos por hectare até 2030, ele vai quebrar, né? E, infelizmente, o Dirceu estava errado, porque se produzir 60 sacos hoje, tu tá quebrado, né? Quais são os princípios que você vê, né? Lógico, baseado na semente, mas em todo o entorno. Eu já assisti algumas palestras suas e você aborda isso muito bem, para que o produtor possa ter um norte e chegar a uma alta performance. Para mim, alta performance é você ter uma margem de lucro, né? Não adianta produzir 120 sacos custando 140. Como que você vê isso e como que você trabalhou, né, na sua vida para poder alcançar esses patamares? Que pergunta, hein, Rogério? Uma pergunta realmente que a gente descobre, demora uma vida para descobrir a resposta. E eu, ouvindo tu comentar quando que tu chegou no Mato Grosso, o ano e o mês, né? Eu lembro que eu comecei na empresa da família aqui no dia 1º de agosto de 2006. Eu agora, daqui 2 mesinhos, vou completar 20 anos de casa, ou seja, 20 safras que a gente já está tocando o negócio, né, familiar. Apesar de eu ter passado 5 anos trabalhando com produção de sementes numa empresa multinacional, que eu tive uma oportunidade de trabalhar com sementes de milho, eu vim aqui para a empresa da família com um desafio de trazer um pouco desse conhecimento, dessa experiência para a empresa familiar, mas de a gente agregar, né, tanto produtividade, né, como qualidade de semente. Era um desafio profissional e pessoal mesmo, modernizar uma empresa familiar que já tinha impregnado na sua cultura a produção de sementes. Hoje a Sementes Aurora tem quase 40 anos de história, né, e eu estou ajudando a construir uma parte dessa história, né, com o trabalho que a gente desenvolve aqui dentro. E lá atrás, quando eu comecei, há 20 safras, eu comecei a perceber que a semente ela era o produto final de um trabalho muito bem feito, baseado em muito conhecimento agronômico, técnicas e capricho, né? E eu percebi que aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado com bastante potencial para a produção de sementes, poucos produtores escalavam assim a semente de alta qualidade. Se produzia boas sementes, atendia o mercado, mas o nível de exigência do mercado, Rogério, não era tão elevado. A genética entregava assim uma boa produtividade, mas o produtor se contentava a produzir talvez seus 50, 55 sacos, porque o custo de produção era mais barato. Então deixava uma margem, permitia que o produtor tivesse uma boa rentabilidade. Ele investia menos porque as genéticas não respondiam tanto e ele buscava resultados talvez não tão elevados. Porém, os anos foram passando, as tecnologias foram chegando, as oportunidades do produtor colher mais também, e não existe como tu trazer, eu sempre desenvolvi essa frase, né? Não tem como tu trazer uma tecnologia para a tua propriedade sem investimento. Toda tecnologia requer investimento, seja numa boa genética, numa máquina mais precisa, numa infraestrutura, né, num serviço. Porém, tu tem que responder isso com produtividade, porque a produtividade elevada vai conseguir justificar esse novo investimento. Toda tecnologia tem um preço. Então, eu comecei a trazer alguns trabalhos para dentro da propriedade, onde a gente buscou escalar melhores produtividades, para desenvolver tanto um potencial mais elevado no quesito produção, mas também lá no final desse processo, como a gente é uma empresa familiar que é voltada à obtenção de sementes de qualidade, e nosso slogan sempre foi trabalhar não com quantidade, sim com qualidade, nós precisamos investir todo o nosso processo. E o processo mais importante, a tomar decisão talvez mais acertada que a nossa empresa tomou como família, foi se voltar primeiramente para o solo. Nós resolvemos se debruçar em cima da análise de solo, tanto da melhoria química do solo com o equilíbrio dos nutrientes. A gente percebeu que não bastava só fazer adubações de macronutrientes primários que entregavam realmente talvez um maior potencial para aquelas cultivares, mas não traziam estabilidade para o sistema. Nós começamos também a melhorar a parte física do solo, que sempre foi uma parte que o produtor deixou um pouco de lado por um tempo, e o manejo te leva a talvez não valorizar a parte física. Quando você vê, você está numa berlinda,
você chega num beco sem saída. Então é importante que você vá construindo, junto com uma melhoria química do solo, uma construção também da parte física e também a melhoria biológica do sistema, né? Um solo mais saudável, com certeza a planta produz melhor, se protege melhor, adquire mais resiliência. Aqui no Rio Grande do Sul a gente passa por momentos climáticos desafiadores dentro do processo produtivo e faz todo sentido investir na parte biológica desse solo para poder transpor esses desafios climáticos e fazer com que nem a produção seja impactada, muito menos a qualidade. E quando a gente percebeu como família que era importante melhorar processos básicos conectados ao solo, nós passamos um longo período fazendo isso. Isso foram praticamente 10 safras, quase 10 safras, de 2006 que a gente iniciou até 2015. Então a gente se voltou para o solo. E confesso para ti que foi uma tomada de decisão muito assertiva, porque a gente construiu um ambiente assim que não era qualquer adversidade que nos tomava produtividade. Ele elevou nosso patamar de média produtiva. E também possibilitou nós produzir uma semente de melhor qualidade. E justificou toda essa entrada de novas tecnologias, sejam elas em genética, máquinas ou infraestruturas, que traziam também uma melhoria do processo produtivo. Porque não bastava só eu me preocupar com trazer tecnologias de fora que pudessem me aumentar a produtividade. Eu tinha que ter base, um alicerce. Então, eu acredito que todo esse trabalho foi muito importante. E o sistema plantio direto, eu tenho muito orgulho da gente ser um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul. Desde a década de 80, a gente implementou o plantio direto. A gente foi evoluindo com o plantio direto, a gente passou por sistema plantio direto. E hoje a gente introduz um sistema de rotação de cultivos, como a soja é a planta mãe aqui, ela é a planta que mais nos dá rentabilidade, mais nos permite atender o mercado que a gente almeja da produção de sementes de verão, mas a rotação de cultivos por plantas de cobertura e pelos cultivos de inverno tem nos proporcionado produzir cada vez mais e melhor. Então esse é o objetivo, Rogério. Acredito que a gente soube escolher cada degrau onde subir, e com certeza, para mim, o solo possibilitou ter uma excelente semente. Eu sempre digo que o fruto de um bom manejo de solo é uma semente de alta qualidade. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Olha, Maurício, que visão bacana que você nos trouxe aqui, mostrando o sistema, o ecossistema como um todo. Eu fui aluno do Ciro Rosolém, ele tinha uma disciplina chamada Sistemas de Produção Agrícola, e no começo eu não entendia, aí quando eu vim para o Mato Grosso, eu falei, puxa, não é algo individualizado, não é a soja, não é o milho, não é o algodão, e essa visão de ter um sistema resiliente, onde você consegue, mesmo num ano de adversidade, seja ela climática, seja ela biótica ou seja ela econômica, você consegue se manter. E quando você diz, nós resolvemos começar pelo solo, eu gosto muito de uma analogia que é feita, e eu falo bastante isso para os meus alunos, da construção da produtividade. A produtividade é uma consequência de algum trabalho que você faz. E esse trabalho,
ele não é resultante de um único fator. E você nos mostrou como esse trabalho pode refletir numa semente de alta qualidade que vai dar origem a uma lavoura de alta produtividade. Quando a gente fala na construção da produtividade, eu gosto da analogia da corrente. Então, a produtividade é uma corrente. E os elos dessa corrente são as escolhas, as decisões que nós tomamos. Construir um perfil de solo com física, química e biologia bem estruturada, definir quais cultivares para cada cultura nós vamos trabalhar, qual o tipo de manejo que nós vamos adotar, quais são as estratégias de prevenção ou correção, até mesmo uma definição de dessecação e colheita. Se eu pecar em um desses elos, a minha produtividade só vai caindo, né? Como se um desses é uma corrente de metal com um elo de plástico, ele pode quebrar e aí eu não vou atingir isso. E quando você diz que vocês começaram pensando em solo e estruturação do solo, o solo é a essência de tudo. A gente diz, né? A semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural, mas quem carrega essa semente é o solo. E, infelizmente, o agricultor não tem culpa, mas na sua necessidade de produzir, pagar a conta e plantar de novo, muitas vezes ele esquece desse ecossistema e ele passa simplesmente a aportar e extrair, e isso é um buraco sem fundo, né, Maurício? Exatamente. Isso é um buraco sem fundo porque a gente vê, muitas vezes, que alguns agricultores chegam no fundo do poço nesse processo. Salinização do solo, desequilíbrio de pH, desequilíbrio de soma de bases, e aí não adianta você pôr uma boa semente lá que não vai ser produzida, né? Eu li uma frase da saudosa Ana Maria Primavesi e ela escreveu num livro dela de solos que falava da regeneração do solo. E num dos parágrafos que ela botou entre aspas, ela dizia assim: dê um tempo para seu solo recarregar todas as energias extraídas dentro do sistema produtivo. O que ela estava dizendo para ti? É tempo de colher e é tempo de plantar, é tempo de extrair e é tempo de recarregar. Então, essa frase impactou muito no meu pensamento de como o produtor tentar entender que, tanto na vida quanto na agricultura, a gente tem que ter equilíbrio. Dá para fazer tudo, dá para produzir, dá para a gente acelerar, só que a gente precisa também descansar para recarregar as energias para dar aquela resposta final, aquele sprint final vem disso. E as melhores produtividades não são em talhões que tu faz a extração todo ano desses talhões, e sim são aqueles talhões que tu deixa um tempo para ele recarregar as energias e ninguém precisa perder dinheiro para fazer isso. É só montar dentro do sistema de produção o teu planejamento para que você permita que esses talhões recarreguem energias em momentos oportunos, para que você depois consiga colher esse resultado. Então dá sim, dá para fazer. E uma frase que eu lembrei enquanto tu raciocinava aí, Rogério, sobre memória e sobre solo, é que a semente ela tem memória transgeracional. Nós não temos como obter uma excelente semente, que é o objetivo de todo produtor, através de um solo que não esteja conectado a essa planta. A semente ela é o resultado de um ambiente, né? Ela é produzida assim, condições bióticas e abióticas interferem no seu resultado final, mas quando as condições são favoráveis, essa semente a produzir e o teu solo entrega para a semente que ela precisa, com certeza o produto final vai ser o desejado do teu projeto. Exato. É uma conexão. Maurício, você disse, né, sobre o uso do plantio direto, o pioneirismo. Bom, você é mais novo que eu, mas eu sou de 77, entrei na universidade em 98. Quando eu entrei na universidade, o plantio direto estava em ascensão, então se falava muito em plantio direto e eu ainda estudei plantio convencional. Acho que os meninos hoje nem sabem o que é um convencional. Plantio direto foi uma mudança na agricultura brasileira, tanto que nós devolvemos o arado de Aiveca para a Europa, né? Mas ele trouxe alguns desafios. O controle de plantas daninhas mudou o seu perfil, o plantio foi totalmente alterado, né? Eu precisava de um disco para cortar a palha. Aí no Rio Grande do Sul a gente sabe a dificuldade que é plantar em cima de aveia, de cevada, de trigo, né? Quando que vocês começaram a perceber essa mudança pós pensarem, eu vou começar com o solo? Quanto tempo depois desse trabalho vocês começaram a ver um resultado de resiliência? Ou seja, olha, a minha área ela tem elasticidade. Eu posso
tirar uma coisa aqui, colocar outra lá, que eu vou conseguir manter a minha produtividade. E outro ponto que eu quero que você destaque é isso que você acabou de falar. Quando a gente fala para um produtor que está trabalhando numa sucessão soja-milho, que ele pode fazer 10% da área dele, 5% de rotação, sem parar de ganhar naquela área, e quando ele voltar, ele vai ver que esse investimento é maior. Quando que vocês começaram a ver esse ganho também? Então, quando que você percebeu a mudança? Quando você pensou em trabalhar com a regeneração do ambiente solo, e quando que você viu essa plasticidade, essa resiliência já sendo vista na prática? Assim, Rogério, toda mudança de conceito, a quebra de paradigma, muitas vezes vem da dor, né? A agricultura é movida por desafios e oportunidades. E a gente se viu lá nos anos 2005, 2006, numa das maiores secas da história do Rio Grande do Sul, né? Que impactou muito na produtividade. E nós olhávamos para o sistema produtivo e ele não estava contemplado. O produtor tinha uma visão de curto prazo, ele queria respostas rápidas para investimentos curtos. E a agricultura ela não aceita essa conta. A agricultura é uma atividade de longo prazo. Você tem que ter um planejamento para utilizar o seu solo de forma que ele consiga, através do sistema produtivo bem elaborado, entregar suas respostas ao longo dos anos. E após tomar essa decisão de se voltar a olhar para o solo e trazer um pouco mais de equilíbrio para o sistema, a gente foi resgatar as boas práticas agrícolas. Nós vimos já há anos, desde os anos 95, 96, 97, quando entrou a era dos transgênicos aqui, que a agricultura ficou um pouco mais simplificada de ser feita, porque com o manejo mais assertivo das plantas daninhas, nós aplicávamos somente um herbicida, ele controlava toda a questão da pressão de plantas daninhas. Se fez durante 6, 7, 8, até quase 10 safras, uma agricultura muito simples, baseada em semear, manejar plantas daninhas, controlar doenças e produzir. Só que depois o solo foi enfraquecendo. Essas extrações muito elevadas de produção acabaram prejudicando o sistema produtivo. E com o advento climático a gente entendeu que era hora de repensar. Ao resgatar essas boas práticas do plantio direto, nós entendemos que era importante sim trazer o benefício do uso das plantas de cobertura, não só isolada, que a gente sabe dos benefícios de uma boa lavoura de trigo, de uma aveia, de uma cevada, ou seja, de uma cultura de inverno, mas era importante pensar num sistema que trouxesse mais plantas. Além de gramíneas, leguminosas, crucíferas, né, outras plantas começaram a ser resgatadas, que já existiam. Tipo, eu tenho um tio meu que fala: nossa senhora, hoje eu vejo a gente plantando ervilhaca antes de plantar soja. Isso eu já conhecia há 40 anos atrás, a gente parou de fazer. Pois é, vocês fizeram quando houve necessidade, pararam por comodidade e tiveram que resgatar o uso de uma planta simples, como demais outros, como o nabo forrageiro, enfim, outras culturas que a gente foi resgatando. E isso foi trazendo um benefício tão grande para o nosso solo. E quando tu perguntar, Maurício, que tempo levou? Olha, desde que eu comecei a trabalhar com melhor uso do solo e construir resiliência, pelo menos 5 ou 6 safras são necessárias para você sentir os primeiros impactos, para você sentir que esse solo realmente melhorou e se estruturou. E após uns 10 cultivos, eu falo sempre pro meu pai: hoje nem o clima nos quebra mais. A gente só pode perder para nós mesmos. Se a gente desistir de fazer o que a gente está fazendo, a gente não acreditar mais nisso, a gente vai perder, porque eu tenho certeza que pode vir uma estiagem prolongada, uma chuva excessiva, que a gente vai conseguir atravessar melhor isso. Claro que a gente vai sentir as perdas potenciais, com certeza a gente perde, mas em anos agrícolas de dificuldade, a gente passa melhor e a gente não quebra o sistema produtivo, porque ele é tão resiliente que ele nos entrega pelo menos uma produtividade compatível com aquela cultura e nos deixa melhor para a próxima safra. Então, eu acredito que o produtor hoje tem que pensar sim em produzir, tem que pensar em rentabilidade, tem que extrair o melhor das culturas comerciais, porque a gente tem grandes oportunidades durante o ano, seja nas culturas de verão ou até nas mesmas das culturas de inverno aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem essa oportunidade, mas a gente tem que pensar sempre no equilíbrio e no uso de culturas de cobertura no intervalo de produção. Esse sistema produtivo ele é muito perfeito e ele te entrega respostas incríveis a longo prazo. Eu sou testemunha viva disso. Hoje a gente tem uma cultura produtiva aqui que está impregnada do nosso planejamento. A gente não discute mais se dá ou não para fazer. A gente só discute assim, como que a gente faz para melhorar o que a gente já faz, porque sabe que os anos ruins vão vir e a gente quer estar preparado para passar eles
sem sentir na pele o que a gente sentiu lá atrás e que a gente não quer lembrar. Que maravilha, olha, e ouvir essa frase de um agricultor gaúcho é algo muito importante. Nem o clima nos quebra mais. E Maurício, é muito importante mesmo você trazer essa visão. E quando você fala que, olha, são 5, 6 safras para eu passar a ver um resultado. Se a gente for minimalista e falar que você começa a implementar isso em 20% da sua área, em 5 anos você fez sua área inteira. Aí você começa a ver, os resultados, né? E isso é fantástico. Então, a estruturação do sistema como um todo, ele é desafiador, mas não é impossível, né, Maurício? Nós temos tanta tecnologia hoje e eu consigo trazer um sistema resiliente. Vamos aproveitar esse intervalo do Mundo Agro Podcast para falar de uma nova parceria. É isso mesmo. Hoje o Mundo Agro Podcast tem a parceria da Profile, indústria especializada no beneficiamento de sementes de soja com as famosas espirais rotativas de alta capacidade e alto rendimento. Para saber mais sobre a Profile, acesse o link aqui na descrição desse episódio. Agora vamos voltar para esse super bate-papo. E agora, nós vamos falar da consequência disso, né? Sementes Aurora, você falou que vocês estão há 40 anos fazendo semente. Isso, quase meio século fazendo semente, numa região de desafios climáticos muito grandes, assim como a agricultura no Rio Grande do Sul e outras regiões do país. Para fazer uma semente de alta qualidade, você precisa, em primeiro lugar, ter uma lavoura comercial de alta qualidade, para que a partir de então você possa investir na produção de algo que vai ser utilizado por outro agricultor para fazer a sua lavoura. Passado esse desafio, Maurício, de trabalhar com o solo, como que foi a adaptabilidade dos cultivares nesse processo? E como que você está vendo hoje, sem falar de um obtentor ou outro, falando de forma genérica, houve uma mudança. Eu estava num evento em Santana do Araguaia, no Pará, e um agricultor levantou a mão e falou assim para mim: professor Coimbra, onde foi parar a rusticidade dos nossos materiais? Doco, Bossier, Cristalina, né? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, eu pergunto para o senhor, onde foi parar a rusticidade? O senhor trocou por quê? Aí ele olhou para mim e falou, nós trocamos por produtividade. E é isso. Né? Então aquela produtividade que o Dirceu falava de 60 sacos, hoje tem que ser 70, 80. Então nós mudamos isso. Só que os materiais ficaram mais sensíveis. Casca ou tegumento mais delicado, um ciclo cada vez mais curto, uma quebra de resistência ou uma suscetibilidade maior a nematóides, doenças. Não é toda semente que dá para produzir em qualquer área. A gente precisa buscar também essa relação. Ou não é assim, Maurício? Eu consigo produzir qualquer coisa em qualquer lugar? Só pergunta fácil para você hoje. Tá bem, tranquilo. Vamos lá, vamos encarar esse desafio. Mas pensando de maneira bem ampla na tua pergunta, eu confesso para ti que realmente essa tua visão de evolução da genética, essa troca talvez de rusticidade por potencial foi uma escolha, né? Os produtores, eles aceitam ou eliminam um cultivar baseado no potencial produtivo. E hoje o pipeline de pesquisa dos obtentores é trabalhar em cima de produtividade, porque nesse triângulo da busca da precocidade com defensividade e produtividade, você não consegue unir todos eles no mesmo aspecto. Tu tem que defender 2 e acabar abandonando um. E realmente os cultivares perderam o ciclo, ficaram mais curtos, perderam rusticidade e foram para o lado da produtividade. E foi uma coisa necessária para acompanhar a evolução também das lavouras, né? Lavouras cada vez mais produtivas demandam do produtor mais investimentos. A segurança, talvez, naquele material mais rústico deixou de ser o primeiro ponto de busca daquele produtor e passou a ser
a oportunidade de genética em ciclos mais produtivos. Porém, com isso, né, Rogério, não pode esquecer que para a gente conseguir entregar sementes de melhor qualidade, a gente deve pensar em todo o manejo da cultura desde o início do ciclo. Desde escolher sementes com alta qualidade fisiológica, é importante sim. A germinação e vigor constroem plantas potencialmente mais produtivas, mas a parte patológica da semente passou a ser fator determinante para você não carregar dentro da memória da semente, né, doenças que possam impactar lá na lavoura e na vida do agricultor. Então, desde você construir uma lavoura com materiais com pureza mais elevada e qualidades sanitárias desejadas, até você proteger esse material dentro do seu ciclo produtivo com ferramentas que conseguem levar essa genética até o final com as características que você busca, passou a ser fator determinante para essa sementeira se manter no mercado tão exigente. Hoje o produtor tem a opção de fazer escolhas tanto num bom obtentor, porque a pesquisa está mostrando que tem muitos obtentores com materiais encaixados para cada região agrícola onde elas acabam atuando, o produtor tem boas escolhas para fazer, quanto para empresas sementeiras que trabalham em cima de qualidade, tanto genética, quanto características fisiológicas e patológicas desejáveis. E é isso que faz o produtor de sementes aumentar o seu índice de recompra, né? Trazer esse cliente para que a gente chama de recorrência, quando ele percebe valor no trabalho que tu entrega e não apenas preço comparativo quando ele acaba optando por um material ou outro de um cultivar dentro do mercado sementeiro. Então, eu acho que a produção de sementes, ela é uma conquista baseada nas tuas escolhas. E os teus resultados, eles dizem muito sobre o tamanho que tu quer chegar, né, ao mercado que tu quer atingir, porque tu só consegue crescer quando tu consegue realmente entregar resultados importantes para o agricultor. E Maurício, hoje, antes de vir para cá, eu estava dando aula de beneficiamento de sementes, né, e um ponto que eu destaco bastante para os meninos é que a qualidade da semente não é feita na UBS. Uhum. A qualidade da semente, ela vem do campo. Então, uma lavoura sadia, bem conduzida, é o que vai fazer o diferencial no que nós vamos levar para a UBS. Depois lá eu só vou tirar as arestas e manter a qualidade que a gente espera, aumentar a frequência de indivíduos de melhor qualidade. Mas isso não tem se tornado ou não é algo fácil de se fazer. Tem se exigido cada vez mais a profissionalização da produção dessa estrutura reprodutiva. E aí, esse fator que você citou foi muito bom, e eu quero reforçar aqui, que hoje a sanidade da semente é algo que tem que ser visto como detalhe. Algum tempo atrás, quando você tinha fungos, né, uma cercóspora, alguma coisa ligada à semente, trata com fungicida que está resolvido, e hoje não é mais assim. Nós temos ótimas moléculas no mercado, mas há uma especificidade do que tratar com o que tratar. Então, se eu não tiver um bom tratamento de manejo fitossanitário na lavoura e não entender quais são os patógenos recorrentes na minha semente, porque a semente é um ser vivo, você colhe ela próximo ao solo, próximo a outras plantas. Então, se eu não tiver esse detalhamento, provavelmente eu posso começar uma lavoura já com problema. E aí eu trago para você um exemplo daquilo que a gente comentou lá no início, né? Exaurir o sistema em prol da produtividade. Quando nós tivemos o advento da chamada anomalia da soja, que hoje foi desdobrada, a região que mais sofreu com isso foi a região onde o processo produtivo era mais pesado, onde o produtor adubava pesado, colhia pesado e aplicava defensivo de forma pesada. Então o sistema foi se degradando e aí chegou um momento que aquilo que não era doença passou a ser visto para a planta como um problema, né? Lógico, hoje tiveram os desdobramentos, existem brigas homéricas aí do que é anomalia e o que não é. Para mim, o que importa é o produtor ter cultivares resistentes, um processo de manejo fitossanitário e uma estratégia para poder conviver com isso e ainda produzir. Mas na produção de sementes o desafio é maior ainda. E aí, Maurício, como as perguntas têm sido cada vez mais difíceis, eu vou te jogar mais uma ainda nessa virada de bloco aqui.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Maurício, como que você vê o vigor da semente? Da onde vem o vigor, para que serve e para onde ele vai? Essa é a que eu mais adoro, porque é uma coisa que eu aprendi a defender e valorizar de toda forma. Enquanto tu falava, Rogério, eu refleti e pensei que a gente vive hoje a era dos dados. Os dados são muito importantes para todo tomador de decisão. O produtor rural sempre foi um gestor da sua propriedade, só que cada vez ele é mais desafiado a tomar decisões que realmente entregam resultado. E a agricultura não é uma atividade simples. Ela é um sistema que baseado em muito conhecimento, e não é uma matemática exata que você exceliza tudo e no final você passa uma linha e tem um resultado matemático. Não, ele é um sistema. E hoje esse índice, chamado índice de vigor, que por muitos e muitos anos foi deixado até de lado em muitos termos de conformidade. Eu buscava isso nos obtentores de, cara, cadê o termo de conformidade desse material? Tá aqui. Mas não tem o índice de vigor, só tem a germinação. Isso pouco me interessa, só me diz se a semente está viva ou não. Eu quero saber qual que é a capacidade que ela tem de romper o solo e de se tornar uma planta efetiva baseado nesse dado. E a gente começou a bater no Ministério, que não exigia que esse teste fosse apresentado junto com o termo de conformidade. E nós, como empresa de produção de sementes, passamos a oferecer para todos os nossos clientes esse indicativo, porque ele é determinante para o meu sucesso. Ele é o que realmente entrega alto potencial produtivo e que diferencia uma semente A de uma semente B. Porque para você conseguir entregar esse resultado tão sonhado de uma semente com uma alta qualidade fisiológica e tenha um vigor elevado, você tem que pensar em todo o processo produtivo. E aí, olhando para a tua pergunta e entendendo o raciocínio lógico, eu quero deixar uma frase registrada nesse podcast. Para todo produtor que tem dúvida em adquirir uma semente de qualidade, com origem, que ele tem que entender que uma lavoura de sementes não se transforma em sementes. Ela nasce com esse objetivo. E ela nasce de um trabalho muito sério e de planejamento, que começa lá atrás, na escolha de uma excelente genética, com pureza e qualidade fisiológica superior, e que ela vai para o solo com um tratamento de sementes padrão, que ele é pesquisado para entregar o melhor resultado de arranque inicial, para livrar essa semente de qualquer tipo de patógeno que pode estar, já esteja no tegumento ou associado ao solo. E depois, durante todo o ciclo produtivo dessa lavoura, cada entrada, cada ação que esse produtor de sementes toma, ele tem o objetivo exclusivo de entregar essa maior qualidade lá no final. Desde um tratamento de sementes com adição de um micronutriente junto à semente, um níquel, cobalto, molibdênio, que são importantíssimos para a qualidade e para a nodulação. Desde uma melhor fixação biológica do nitrogênio, que é importante para o acúmulo desse nutriente na planta e também depois ser transferido para a semente. Desde a parte de nutrição inicial, com nutrientes específicos, magnésio, com cobalto, com molibdênio, que a gente precisa para nutrir, quanto nutrientes baseados em cobre para melhorar o tegumento da semente, que hoje a gente pesquisa muito e tem informações associadas que cobre tem total ligação com a cimentação da célula e a melhor recobrimento das sementes, que estão cada vez maiores. No passado a gente tinha sementes de 140, 160 gramas de peso de mil, depois evoluímos para 180, hoje rompemos a casa dos 200 e hoje não está cabendo mais essa camisa nessa semente, ela está rompendo, e para a gente conseguir melhorar esse acabamento a gente tem que nutrir a semente. Então assim, esse pensamento tem que ser feito para ser utilizado antes que essa formação da semente ocorra. Então eu estou melhorando essa parte que vai proteger essa semente para depois ser armazenada e transportada para o cliente final e poder produzir. E também na parte patológica, que tu muito bem citou, hoje a gente tem produtos químicos e biológicos que têm a finalidade de minimizar os impactos ou até mesmo eliminar doenças que são transmitidas através da semente para outros clientes, para outros produtores. Então, por isso que eu falo que uma semente não se transforma. Ela nasce e ela tem que ser totalmente planejada para lá no final a gente conseguir entregar características e vão conferir potencial elevado para os produtores que buscam alta produção de soja e rentabilidade no seu negócio. Essa é uma visão de quem entende do negócio, né? Ver dessa forma o processo, e a semente não se faz, ela nasce semente, ela nasce com qualidade. Infelizmente, muitas pessoas acham que
o salvar a semente de uma safra para outra, eu não tenho medo de dizer isso. Não estou nem falando de semente pirata, estou falando que é dentro da lei, né? O agricultor ele tem o direito de salvar parte da sua semente para produzir uma próxima lavoura. Mas você me desculpa, viu, Maurício? Isso não é semente. Só quem conhece a estrutura por trás de uma empresa voltada a produzir unidades de produção sabe a quantidade de trabalho e tecnologia embutida para entregar dentro de um bag tecnologia, eu digo, semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Então, ter toda essa visão, entregar a garantia, você está entregando mais do que o Ministério exige, né? Germinação de 80 é dizer que está viva. Agora, um teste de envelhecimento acelerado 48 horas em pré-expedição vai fazer uma diferença muito, mas muito grande no que o produtor vai olhar lá na frente, né? Isso é fundamental e isso está diferenciando hoje quem tem a capacidade de entregar uma semente de qualidade, mesmo com materiais. Aí você citou, né, como se diz lá na Argentina, no Uruguai, o ojo de gato, o tal do rasgo de tegumento, não está cabendo mais ali. A semente, a casca não está conseguindo formar na velocidade com que o enchimento ocorre, e isso é um desafio muito grande. Muito boa essa sua visão. Maurício, infelizmente nós estamos chegando aqui no final do bate-papo, né? Você não tomou nenhuma cuia ainda de chimarrão, daria para tomar mais, mas é gostoso quando a gente fala de algo que é um assunto que está em pauta. Eu não deixo ninguém aqui sair sem trazer uma visão de futuro. Hoje nós estamos trabalhando com foco em produtividade. Então você já deixou bem claro que eu não consigo associar a produtividade à resistência e à resiliência da semente. Eu tenho que trabalhar com o ambiente e os dados são considerados como o ouro do futuro. Como que você vê, Maurício, não só a produção de sementes, mas a agricultura de forma sustentável? E entendam, eu estou falando sustentável, é uma agricultura que dá a capacidade do produtor produzir e ainda ter renda para reinvestir na propriedade e poder manter sua família. Não é só sustentabilidade voltada ao ambiente, não. Como que você vê o futuro dos próximos 5, 10 anos da agricultura, com foco na semente, nas tecnologias que ela pode trazer e o perfil que esse agricultor tem que ter daqui para frente para se manter de forma sustentável no negócio? Legal, uma pergunta bem bacana e faz a gente refletir. Eu tenho refletido sobre isso muito, muito durante a minha vida profissional. E essa palavra sustentabilidade, eu já carrego ela comigo há algum tempo e eu penso que ela tem que ter 3 pilares muito importantes para ela poder realmente se fazer valer. A sustentabilidade, ela tem que partir primeiro do ponto de vista ambiental. Para isso eu te falo, Rogério, que o produtor tem que cada vez aprender a produzir mais com menos. Ele precisa trazer menos aditivos, produtos, tecnologias de fora do seu ambiente de produção. O ambiente de produção brasileiro ele é muito rico, nosso solo já tem uma boa fertilidade, chove bem, a gente consegue produzir com esse clima, então a gente tem que aproveitar a conectar melhor as plantas para poder produzir mais, depender menos de ações externas. A gente tem que ser equilibrado do ponto de vista social, a agricultura tem que manter o produtor rural na atividade, né? Para a gente ser sustentável, a gente tem que manter o homem do campo na atividade e conseguir alimentar todas as nossas famílias que dependem do negócio. E a gente tem que também ser sustentável do ponto de vista financeiro, fazer ter resultado, ou seja, que a nossa atividade faça sobrar renda que justifique correr esse risco tão grande que é você enterrar dinheiro para depois recuperar. Então, baseado nisso, a palavra sustentável ela tem que fazer parte da propriedade, porque a agricultura não quebra. O quem quebra é o agricultor. E o agricultor quebra baseado nas suas ações, nas suas tomadas de decisão. Então, hoje, como um engenheiro agrônomo, filho do produtor rural e um tomador de decisões, eu sempre penso muito que a minha tomada de decisão ela não pode ser só pensando no curto prazo. Eu tenho que tentar entender se aquela tomada de decisão ela faz bem para aquele momento que eu estou vivendo, para aquela cultura ou tecnologia que eu estou buscando, mas se ela também vai conseguir perdurar na minha atividade. Para isso é muito importante a gente ter visão, né? Tá sempre conectado às tecnologias novas no mercado, testar tecnologias e tornar a propriedade da gente realmente um berço de pesquisa e desenvolvimento. Meu pai sempre fala que de médico
de pesquisador e de louco todo mundo tem que ter um pouco, porque senão a gente fica muito cético nas coisas que fazem. Então acredito que é importante ter esse olhar mais 360, né? Pra gente nunca deixar a porta fechada e sempre estar com a porta aberta. E entender que a agricultura evoluiu. E a gente também tem que mudar como ser humano. Para a gente produzir mais para a planta, a gente tem que entregar mais. E o meu sonho, como produtor de soja, como produtor de grãos, é tentar romper barreiras de produtividade cada vez maiores, mas baseado no uso racional de tecnologias, produtos e serviços. Não fazer aquilo que tu falou anteriormente, né, que a gente está cansado de ver produtor escolher 120 sacos gastando 140, lutando para produzir mais, usando toda e qualquer ferramenta disponível. Não, a gente tem que entregar resultados que tenham um ROI equilibrado, que para cada real que eu invisto em produtividade, eu busque 2, 2,5, 3 reais de retorno econômico. Aí sim, eu vou tornar minha atividade realmente eficiente e sustentável e vou me manter na minha atividade. Esse é o grande desafio, né, Maurício? Mas eu tenho certeza que nós temos bons pesquisadores, boas consultorias, boas empresas de sementes, boas empresas de agricultura de precisão. Basta o agricultor procurar, ser bem orientado, e esse processo que requer muito trabalho, requer muito apontamento. Você tocou na ciência de dados. Hoje, quem não mede não vai controlar mesmo, e lá no final vai achar que está ganhando e na ponta do papel vai ver que está perdendo. Então, é um conjunto de fatores que requer conhecimento, técnica e aplicação correta dessas tecnologias para se manter. Eu não acho que a agricultura está fadada a acabar e quebrar, não. Mas eu acho que ela vai separar os homens dos meninos daqui para frente. Então, tem que se capacitar, tem que procurar bons consultores, boas pessoas para poder se manter no negócio de forma efetiva. Maurício, que aula, viu? Precisamos conversar mais. Quem sabe você não vem aqui numa das suas palestras aqui em Sinop para conhecer o nosso estúdio, conhecer aqui o Laboratório de Sementes da Universidade e gravar com a gente. Mas antes de finalizar, Maurício, quem quiser conhecer mais sobre as sementes Aurora, sobre essa assessoria que você presta aí na consultoria agronômica com a De Bortoli, fica à vontade para passar aqui, seja um LinkedIn, um Instagram. Aí o Tiagão, que está nos ouvindo aqui atrás, coloca na geração de caracteres aqui, deixa na descrição desse episódio. É isso aí. Acredito, né, Rogério, que como tu muito bem comentou, a agricultura, a gente é a arte de interceptar luz solar e transformar essa energia em alimentos, em fibras, em sementes, né? E o produtor rural, para poder produzir mais, ele tem que pensar como planta. Ele, com certeza, um ser humano, para passar bem, ele requer diversas características, condições que lhe entregam isso. Uma planta é a mesma coisa. Para aquela planta produzir mais, você tem que entregar o seu melhor para aquela planta. O meu trabalho no meu dia a dia, tanto na empresa de produção de sementes quanto na empresa de consultoria, é pensar junto com o produtor e como planta, como eu posso entregar algo melhor para esse sistema produtivo. Que com certeza, né, o solo, ele tem memória, e ele guarda, maneja a memória. E a produtividade, ela não é causa, ela não é ao acaso, ela é consequência de excelentes tomadas de decisão. Você já falou isso, eu concordo em gênero, número e grau, né? Ela não vem ao acaso. E como é bom produzir bem, como é bom, isso dá um bem-estar tão grande para o produtor quando ele consegue esse resultado, porque isso é baseado em muitas decisões. Hoje um produtor rural toma mais de 2.000 decisões em média por ciclo produtivo. E são muitas variáveis que controlam o nosso negócio. Então, como é bom quando você consegue, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, controlar boa parte dessas variáveis para tomar essas decisões da melhor forma e entregar esse resultado. A agricultura, ela agradece isso, com certeza é o que vai nos manter nessa atividade ao longo de muitos anos. É isso aí, isso aí. Isso é baseado em conhecimento, pesquisa e transferência de tecnologia. Maurício, muito obrigado. Realmente é muito bom conversar com você, né? Duas pessoas aqui apaixonadas pela agricultura e pela semente e compartilhando um pouco desse seu conhecimento aí. Quem não teve a oportunidade de assistir uma palestra sua falando sobre esses temas, pelo menos tem aqui agora
um pouquinho, né? Uma degustação de todo esse conhecimento que você tem. Obrigado, viu, Maurício? Muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar em breve aí nesse mundão do agro, no mundo agro, sem pleonasmo aqui com o podcast. Com certeza a vida aproxima as pessoas e então logo eu tiver a oportunidade a gente vai estar junto aí, Rogério. E eu aceitei esse teu desafio aí, quando eu der um pulo aí no Mato Grosso, que a gente gosta de rodar pelo Brasilzão, eu vou te fazer uma visita e nós vamos conhecer o laboratório, a universidade, teu ambiente de trabalho, que vai ser muito legal para mim. Acho que é bem bacana a gente trocar essa experiência, porque ambos crescemos. E com muita humildade a gente deve fazer isso quando a gente se entrega para alguma pessoa, trocar experiência. Acho que isso aí faz muito sentido para as vidas e para as profissões. Com certeza, portas sempre abertas aqui no Sul também, quando quiseres vir visitar a nossa propriedade, nossa empresa, o nosso negócio aqui, fazendo uma rodada aqui pelo Sul, vai ser um prazer te receber e poder mostrar um pouquinho na prática e ao vivo do que a gente faz, que a gente defende, para te levar um pouco na tua bagagem desse conhecimento. Que joia, é isso aí. Brigadão, Maurício. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, que essa safra aqui seja melhor que a anterior e pior que a posterior, né, Maurício? Essa frase é perfeita. Tamo junto. Essa aí é boa. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau pra vocês aí. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.